Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. O meu nome é Charline e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os recursos de acessibilidade presentes no Google Documentos. Os editores de texto Google, eles são projetados para trabalhar com tecnologias assistivas, como os leitores de tela, dispositivos em braille, ampliação de tela e outras tecnologias. Hoje eu vou mostrar esses recursos de acessibilidade de acordo com dois tipos de usuários. O primeiro é quem utiliza um leitor de tela, quais as configurações que deve fazer para melhor aproveitar esses recursos. E o segundo tipo de usuário é qualquer pessoa que esteja criando um documento. Que tipo de configurações, de formatações é necessário fazer para que o leitor de tela consiga interpretar todas as informações presentes no documento, né? Seja um texto, seja uma imagem, uma tabela, enfim, qualquer informação presente nesse documento. Então, vamos ao primeiro tipo de usuário, aqueles que fazem uso de leitores de tela, como o JAWS, o NVDA, DOSVox, ChromeVox e outros, né? Esse tipo de usuário, ele deve ativar o suporte ao leitor de tela do Google Documentos. Para fazer isso, basta vir em Ferramentas, Configurações de acessibilidade e ativar a compatibilidade do leitor de tela. Aqui mostra outros recursos, como eu citei anteriormente, de outros recursos de acessibilidade, mas hoje a gente vai falar somente da compatibilidade com leitor de tela. Uma vez ativado, vai me mostrar esse menu chamado Acessibilidade, com todos os recursos e o atalho para esses recursos. E agora vamos falar do segundo tipo de usuário, todos aqueles que criam documentos e compartilham esses documentos. Às vezes a gente tem um público definido, sabe que teremos pessoas que fazem uso de leitores de tela por ter alguma especificidade visual. Mas, às vezes, a gente nem sabe até onde vai chegar esse nosso documento. Então, é importante que a gente fique atento a essas formatações, que são simples, mas que vão fazer muita diferença para aqueles usuários de leitores de tela. Então, a primeira dica é em relação ao uso de estilos. O que seria isso? Aqui eu tenho um título e ao invés de eu apenas mudar o tamanho da fonte, a cor da fonte, colocar negrito, eu devo vir aqui em formatar estilos do parágrafo e definir como título 1, nesse caso. Dessa forma, o leitor de tela ele vai interpretar para o seu usuário que trata-se de um título. Se eu colocasse apenas um tamanho de fonte diferente, uma cor diferente, não ia fazer a mínima diferença. Então, essa é a nossa primeira dica. A segunda dica é descrever as imagens. Então, os leitores de tela, eles informam o conteúdo de uma imagem somente se ela estiver descrita, né? E a descrição da imagem, ela pode ser feita através de texto alternativo. Para fazer isso, basta eu clicar com o botão direito e vir aqui em texto alternativo. Aqui eu vou descrever do que se trata essa imagem e o leitor de tela vai ler esse texto para o usuário. Uma outra forma de fazer isso é quando eu tenho uma imagem um pouco mais complexa, como esse mapa mental, ao invés de eu oferecer esse texto alternativo, eu posso descrever no meu texto do que se trata essa imagem. Então, eu dou uma alternativa em formato de texto para essa imagem, né? Eu escrevo, né, normalmente aqui no meu texto o que se trata essa imagem, o leitor de tela, então, vai ler normalmente esse texto. E outra coisa que nós devemos nos atentar é em relação aos links, né? O mais interessante é adicionar um texto compreensível no próprio link ao invés da URL. Então, o que seria isso? Ao invés de eu informar todo esse texto aqui, a URL do link,
que o leitor de tela vai ler cada ponto, cada traço, cada letra e vai dificultar a compreensão do usuário, o mais interessante nesse caso é utilizar um texto e nesse texto colocar o link. Basta eu vir aqui e inserir o link e clicar em aplicar. Depois, em relação à quebra de página, né? A gente tem o hábito, às vezes, de usar o Enter até chegar na próxima página. Só que o leitor de tela, ele vai ler esses enters. Então, para o usuário, ele vai dizer Enter, 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 quantos tiverem. E isso atrasa, dificulta a leitura. Então, ao invés de eu dar vários enters, eu venho aqui em inserir, quebra de página, ou uso o atalho Ctrl Enter, e ele vai mudar de página, vou atingir o meu objetivo, né, que é criar uma nova página, e também vai facilitar para o leitor de tela, porque ele não vai ficar lendo várias vezes a palavra Enter para o seu usuário. Também nós podemos utilizar hiperlinks no sumário, por exemplo, né? Ao invés da gente precisar rolar várias páginas para acessar um conteúdo específico, eu posso criar links, né? Então, aqui eu tenho um link para esse texto e basta eu clicar que eu vou diretamente ao link, a parte do texto que eu desejo, né? Ao invés de ter que ficar rolando várias páginas. E também utilizar fontes sem serifa, né? Fontes com serifa são essas fontes assim que tem uns prolongamentos, né? Que dificulta um pouco a leitura. Então, de preferência, utilizar essas fontes mais limpas, né? Nesse caso aqui eu trago o exemplo da fonte Arial, ao invés de uma fonte com serifa. Então, as fontes que têm serifa, elas dão a impressão de estarem unidas, né? Devido a esses prolongamentos que tem, né? Então, uma pessoa que tem baixa visão, dislexia, déficit de atenção, pode causar algum prejuízo, né, na interpretação dessa informação. Então, dar preferência à utilização de fontes sem serifa. E agora, umas dicas do que não devemos fazer, né? A primeira delas é utilizar colunas no documento, né? Na navegação por setas, o leitor de tela ele vai considerar somente a primeira coluna do documento e não vai interpretar as demais. As colunas seriam isso daqui, ó, formatar colunas e clicar aqui em duas colunas, né? Ele fica nesse formato, né? Normalmente a gente vê isso em artigos, né? Devemos evitar o uso de colunas na formatação do documento. Também evitar a utilização de caixas de texto, né? Não tem porquê eu inserir uma informação numa caixa de texto, eu posso escrever isso normalmente no meu documento. E também evitar mesclar células em tabelas, né? Os leitores de tela, eles realizam a leitura de forma linear, né? Sem agrupar linhas e colunas. Então, evitar mesclar células em tabelas. Então, essas foram algumas dicas de formatação para que as informações fiquem acessíveis a todos os tipos de usuários, né? E aqui hoje a gente falou especificamente sobre usuários de leitores de tela. Tá bem? Por hoje era isso. Um abraço e até o próximo vídeo.